Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, falaremos sobre a função cosseno. Vocês podem acompanhar essa aula a partir do livro didático de vocês, página 28. Então, a função cosseno de um número real x é o cosseno do arco de x adiando. Assim, por exemplo, se a gente atribuir o valor para x sendo igual a π sobre 6, que equivale a 30 graus, associamos o valor raiz de 3 sobre 2, pois o cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Lembramos lá do valor de um ângulo notável, 30 graus, e seu cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui a nossa função igual a y, igual ao cosseno de x, em que esses valores aqui são os valores do domínio, os valores que a gente atribui para x. E nós temos aqui, teremos no outro diagrama a imagem dessa função. Então, se a gente atribuir aqui o valor para x igual a π sobre 3, nós teremos aqui o seu cosseno igual a 1 meio. Se a gente atribuir aqui π sobre 4, nós temos o seu cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Lembramos bem que π sobre 3 equivale a 60 graus e π sobre 4 equivale a 45 graus. Então, a gente denomina a função cosseno uma função g de r em r, ou seja, ela também está definida nos números reais, que associa cada número real x ao correspondente cosseno de x, isto é, g de x é igual a cosseno de x. Lembra que esse g de x é a mesma coisa que escrever y. E como que fica o gráfico da função cosseno? Então, aqui nós temos um esboço no intervalo aqui de 0 a 2π da função cosseno. Nós temos que a função de cosseno de x vai ser igual a cosseno de x mais 2k vezes π, em que esse k pertencendo a números reais, pois nós temos ângulos positivos e negativos, sentido horário e anti-horário. Então, esse k representa, por exemplo, o número de voltas. Ok? Então, se a gente tiver, por exemplo, um ângulo de 720 graus, significa que este k vale 2. Porque quando ele multiplicar por 2π, nós temos 4π, e 4π equivale a 720 graus. O gráfico da função cosseno, ele também é periódico. O seu período é igual a 2π. Isso facilitará a partir da visualização do gráfico a partir de pontos infinitos no próximo slide. Então, aqui temos aqui o gráfico da função cosseno e observamos aqui que entre o intervalo de 0 a 2π, nós temos este comportamento para o gráfico da função cosseno. De 2π até 4π, nós temos o mesmo comportamento como de 0 a 2π, ou seja, a função cosseno ela também é periódica e o seu período é 2π. Observamos aqui, neste sentido, que de 0 até 2π nós temos o mesmo comportamento que de 0 a 2π positivo. E de menos 2π até 4π, o mesmo comportamento. A imagem da função cosseno também ela vai de menos 1 a 1, ou seja, o seu valor mínimo é menos 1 e o seu valor máximo é mais 1. A gente pode conferir até através dessa linha aqui, fica melhor a visualização. Quais são as relações que a gente tem entre o gráfico da função seno e da função cosseno? Então, vamos observar a partir do gráfico abaixo que o seno de x mais π sobre 2 ele vai ser igual ao cosseno de x. Desse modo, o gráfico da função seno é congruente ao gráfico da função cosseno, observando pelo movimento que esses dois gráficos fazem. Em azul nós temos o gráfico da função seno, em vermelho nós temos o gráfico da função cosseno, só que essa congruência vai ocorrer quando esse gráfico aqui, ó, da função seno for transladado, ou seja, for indo para o lado, né, π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, por exemplo, nós temos aqui em azul π sobre 2, que equivale ao gráfico da função seno. O da função cosseno, neste mesmo ponto, nós vamos ter que ele em cima do eixo x. Então, de 0 até π sobre 2, ele foi transladado aqui, π sobre 2 unidades. De π sobre 2 unidades mais π sobre 2 unidades, ele vai ocorrer aqui exatamente em π. Então, nós vamos ter essa congruência. E, falando em crescimento e decrescimento da função seno e cosseno, quando é que a função seno vai ser crescente? Vamos observar esses dois intervalos, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Observe aqui o gráfico da função seno, como ela cresce. De menos π sobre 2 até π sobre 2, ó, nós temos um crescimento. Já o decrescimento, ele vai aqui ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2. Isso ocorre aqui para este intervalo, né? Lembramos que esse k equivale
a um número inteiro, né, que pode representar um número de volts. Então aqui nós temos outros intervalos, né, que podem estar mostrando o crescimento e o decrescimento da função seno. Por exemplo, de 3π até 5π sobre 2, a função cresce novamente. De 5π sobre 2 até 7π sobre 2, ela decresce. Vamos observar o gráfico da função cosseno. Ela vai ser crescente no intervalo de menos π, aqui, ó, de menos π até quando nós chegarmos aqui à origem, né? Ou então ao fim, a 2π do nosso gráfico. Lembramos que, pensando na circunferência que inicia em 0 e termina em 2π no mesmo ponto, então é por isso que nós temos essa relação, que ela vai ser crescente. Assim como ela vai ser crescente aqui, ó, de π até 2π. Ela vai ser crescente de 3π até 4π. E quando que ela vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente deste ponto aqui, ó, que pode ser a origem ou o fim, até π. Ou ela pode ser decrescente novamente de 2π até 3π. E assim a gente pode observar o comportamento do gráfico, né, uma relação entre a função seno e a função cosseno. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Desejo para vocês bons estudos e quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Quero que vocês fiquem bastante atentos, pois eu irei enviar algumas atividades que necessitam da resolução de vocês e o envio devolutivo de vocês, ok? Para que a gente possa avaliar como está o aprendizado de vocês. Então, mais uma vez, até mais e fico aguardando as próximas aulas.